Estamos aqui mais uma vez para dissecar um álbum do metal. E dessa vez uma banda que eu acredito ser pouquíssimo conhecida, né? Lançou apenas esse álbum, até onde a gente tem notícia, né? Estou falando da banda alemã Thundersteel, formada em 90, lançou um álbum em 94 e sumiu, desapareceu, né? Algumas explicações, né, por que essa banda não conseguiu dar continuidade aos seus trabalhos. Não sei se é uma explicação ou não, mas a minha impressão, né? Primeiro que eles estão em 94, né, onde dominava aí o metal mais extremo, o grunge, e os caras me vêm com um álbum de power metal. Mas para piorar, fazem uma capa de metal épico, tipo, né, Manowar, assim. E aí acho que algumas pessoas imaginaram uma coisa, escutaram outra, né? E a banda também não teve o grande apoio, a gravadora não era lá essas coisas, não era uma gravadora muito grande, era a Black Mark, né, Records, se eu não me engano eles são lá da Suécia, né? Eles uma gravadora que tinha o Bathory, por exemplo, se eu não me engano a gravadora do pai, né, do Corton, né? Ele já tinha o Morgana Le Fay, o Ted Morose, né? E de repente a Thundersteel chegou ali, mas não deu o resultado, né, esperado. De qualquer maneira, aqui nós temos então, né, a contracapa deste álbum, que ele tem uma versão em japonês, né, a versão japonesa tem uma faixa a mais, né? Eu não tenho essa versão, e nem conheço essa faixa nem para comentar para vocês, mas são 8 faixas então, um disco até que rápido, né? Formado aí pelos irmãos Norman Garrett Schaffer, né? Bateria e guitarra, o Ralph Dressler no baixo, né? Sven Morlod na guitarra também, e o vocalista Nils Lang, que é aí que talvez seja um pouquinho o calcanhar da banda, né? Porque o som dos caras é um power metal, né? Às vezes pegando até para um heavy metal tradicional, só que com um vocal bem assim grave, lá Tyrant, né? O próprio Tyrant alemão, só que o Tyrant era um pouco mais agressivo, né? Alguns momentos também lembram algo assim do Gravedigger, né? Ou aquelas bandas que ficaram ali no terceiro, quarto escalão, né? Lions Pride, Ostrogoth, uma série de bandas da Europa que faziam esse som, mas faziam esse som nos anos 80, então conseguiram lançar mais de um álbum. E aqui o Thundersteel meio que chegou atrasado, né? Mas enfim, vamos lá. A produção também não ajuda muito, porque primeiro que assim, a parte gráfica tem só a capa e essa foto, mais nada. Não tem letra, né? Não tem outras fotos, ou seja, uma coisa meio pobre, né? Aqui graficamente falando, né? Mas vamos analisar o disco então, e aqui é uma foto dos caras, a gente é meio confuso aqui, né? Porque os irmãos aqui com laque, com visual mais, sei lá, né, produzido, e os outros aquela típica jaquetona heavy metal, né? Mas enfim, o que importa é o som, né? Então a gente começa aí com Burning Hell, né? Que me lembrou alguma coisa do Wallop também, né? Gravedigger, beleza, é um som, né, meio power metal assim, com vocais meio ásperos, né, aqueles vocais mais secões assim, e diretos. Eu gosto, não é uma banda, não é um tipo de som que não me agrada, eu gosto sim, mas acho que por esse período os caras estavam no lugar, sei lá, lugar errado na hora errada, né? Então talvez fosse 6, 7 anos antes eles teriam tido mais sorte, né? Ou depois, quem sabe, né? Nos anos 2000. Flesh and Thunder é um pouco mais na linha do power metal germânico mesmo, né? Tem umas guitarras solando logo de cara, né? Mas eu achei aqui, já comecei a estranhar a mixagem, deixando os vocais muito embaralhados assim para baixo das guitarras, né? As guitarras muito acima do resto, não sei, achei que a produção aqui poderia ter dado um jeito, uma solução melhor na mixagem, né? Para de repente colocar os vocais num outro patamar ou de outra forma, ou talvez esconder, como eles quiseram esconder, não sei, né? Me pareceu isso. Mas é uma faixa ótima, né? Uma faixa assim para quem gosta desse metal mais secão, né? Ela é bem legal, né? I Want You, né? Eu quero você, ela é mais calma, vai para um heavy mais tradicional, com aqueles vocais ainda graves, rasgados, né? E até um pouco mais agressivo, enquanto a música é mais leve. Então, um som mais leve, uns vocais mais agressivos. Lembra bastante o Tyrant, né? O Tyrant alemão, não o americano, tá? É uma boa faixa também, tá?
Atingindo a metade do álbum, né, regular, não o japonês, como eu falei que é uma música a mais. Atingindo a metade do álbum temos Face the Evil. Tá? Essa daqui, o som, assim, a impressão que eu tenho que é muito parecido com o Running Wild, assim, sabe? Do Port Royal, assim, que eles estavam um pouco mais melódicos, mas ainda no Power Metal. Tá? Ou até mesmo o Grave Digger ali, numas fases aí do Witch Hunter, por exemplo. Então é uma outra boa faixa. Pena que aqui os solos dão uma pequena derrapadinha no momento. Tem 3 momentos, num deles eles dão uma derrapadinha, né? Mas é uma boa faixa, é uma faixa legal também. Não tem nada ruim aqui, né? Tem algumas coisas que podiam estar melhor acabadas, tá? Mas não tem nenhuma faixa ruim. Seguindo, vamos para a segunda parte do álbum, né? Um álbum, como eu falei, curtinho, né? Temos Nightmare, né? É um som de novo cadenciado, de novo com uma cara assim bem de metal germânico, tá? E tem mais solos aqui. É uma faixa que eu achei ok, né? E ela antecede a melhor música do disco, tá? Que é In The Night. In The Night ela é cheia de variações, né? Bem criativa. Me lembrou no refrão uma coisa do Overkill americano, tá? É uma ótima faixa. Aqui os vocais eles dão uma saída da zona de conforto, vão para alguns agudinhos em alguns momentos, assim, sabe, de uma palavra, uma frase. Então eu gostei por isso, porque o vocal poderia ter sido melhor arranjado, poderia ter tido um pouco mais, né, de diferenças entre uma faixa do que cantar no mesmo jeito o álbum todo praticamente, tá? Mas é uma faixa legal para quem gosta de Power Metal, tá? Vai gostar In The Night, é a minha predileta deste álbum. Então minha sugestão, se você quiser conhecer aí o álbum, né, quando você abrir lá, vai direto para essa, escuta essa e depois você volta para ver o resto, né? Porque de repente você pode escutar as primeiras e não curtir tanto. Cold as Ice mostra assim que o que atrapalhou mesmo o grupo foi a produção aqui, né? De novo, o nível de gravação não tá legal, podia ser bem melhor, tá? As músicas são bem originais, são bem criativas, mas faltou ali na produção, sabe assim, vamos lá, vamos tentar de novo, faz do outro jeito, vamos arriscar aqui, né? Essa música vamos fazer de outra maneira. Então eu achei né, que é uma boa faixa desperdiçada aqui, poderia ter um resultado melhor, tá? Tears of Pain, essa aqui é mais acelerada, é a mais rapidinha do disco, né? Vai naquela linha germânica ali de Power Speed Metal, tá? Mas definitivamente o que pode fazer com que você não goste desse disco são os vocais, né? De novo, eles seguem mais ou menos a mesma linha, meio repetitivo, então seria para mim uma faixa ok apenas, né? Ela ficando ali emparelhada com todas as outras. E assim a gente fecha esse álbum, como eu falei, né? Não tenho ideia do que seja a faixa extra que tem lá na versão japonesa, mas não acredito que seja muito diferente do que a gente já viu por aqui, né? Então vamos para a minha avaliação. A arte, gostei da capa, mas por dentro muito simples, né? Mais nada, além da foto dos caras, faltou mais informações, faltou letra, tá? Muitas coisas, então eu vou dar 7. Os músicos também vão ganhar uma nota 7, tá? Então ok, estão ali acima da média. O vocal, né, poderia ser um pouquinho melhor. A produção, para mim, foi o ponto baixo do disco, né? Em alguns momentos deixa alguns instrumentos acima do vocal, quando não deveria deixar, né? Ou pelo menos deveria equalizar melhor alguns sons. E as composições são boas, né? São ótimas, algumas são ótimas. Então, boas composições, bem legal, bem acima da média. Fazemos então um 6,8. O que significa isso aqui no nosso canal, né? Tomar cuidado antes de adquirir, né? Ou escutar bem antes de adquirir, né? Para qualquer gosto que você tenha, assim, escuta bem, vê se é isso mesmo. De repente, pode ser que não bata com a opinião que eu tenho aqui, para você que é colecionador, né? É um álbum difícil de achar, não vou falar que é fácil não, né? Ainda mais esses álbuns dos anos 90 estão cada vez mais rareando, né? Então não é uma peça fácil de se encontrar. De qualquer maneira, né? Tá ali quase chegando numa nota 7, né? Para passar para o próximo patamar. O ponteirinho estaria mais para cima do que para o meio, né? Mas a minha sugestão é que você, sei lá, escute ou pense bem, né? Antes de você ver por aí adquirir esse álbum, principalmente pelos vocais, né? Então, como eu falei, talvez os vocais não agradem todo mundo, por isso que alguns podem achar que a minha nota foi muito boa, né? Foi muito acima do que valeria, ou o contrário,
né? Se você gosta de umas coisas mais ásperas, mesmo vocais mais agressivos, talvez você achasse que esse álbum valia um nota 7,5, 8 talvez, né? Vamos falar sobre ele, vamos conversar aqui sobre esse disco. Qual é a sua opinião? O que você acha dele, né? É isso mesmo? Fui justo? Não fui justo? Tá? Dá o seu like aí e deixa os seus comentários. Prometo que eu sempre respondo, tá? Valeu, galera. Até a próxima.